Olá, bom dia. Estou chegando para você, conforme prometido, trazendo essa ministração, esse compartilhamento a respeito exatamente do que é o legado dos nãos e daquilo que será em nossa vida através de escolhas diante de Deus, o legado dos sims de Deus para o nosso coração. Na verdade, nós temos pensado sobre vencer esse legado de nãos e receber a graça dos sims de uma maneira muito própria, porque na realidade a própria palavra de Deus diz que no Senhor está o sim e o amém. E está isso no contexto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 18 e seguintes, quando a palavra de Deus diz assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvânio e Timóteo, é Paulo que está dizendo isso, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Senhor, esta é a tua palavra e nós queremos que essa palavra seja mesmo relevante para os nossos amigos do Facebook, para aqueles que estão recebendo essa palavra no WhatsApp, e que realmente o Senhor possa usar essa palavra para ampliar os dias, as conquistas, mas sobretudo o relacionamento contigo daqueles que estão recebendo esta reflexão hoje. No nome de Jesus, conduze-nos, ensina-nos e abençoe-nos com isto. No nome de Jesus, amém. Queridos, essa palavra ela nos apresenta algumas situações de vida que, quem sabe, hoje você, finalizando o ano de 2019, possa, de uma maneira contábil, sim, fazer uma contabilidade de tudo que lhe venha ocorrendo, tudo que vem acontecendo, perceber muito mais dificuldades do que propriamente bênçãos estabelecidas na sua vida neste ano. Pode ser esta a impressão do coração de alguns, e na realidade presos muitos podem estar muito mais aos nãos que recebeu da vida e das circunstâncias no ano de 2019 ou nos anos anteriores, do que daqueles sims e daquelas condições abençoadoras que se instalaram em nossa história. A questão é que há uma causa, há uma razão para que muitas vezes possamos nós maximizar o poder desses nãos em nossas histórias. Eu estava outro dia ouvindo a esposa de um chamado coaching, Paulo Vieira, me fugiu o nome da esposa dele agora, mas ela dizia exatamente sobre o poder que a rejeição estabelece no nosso coração. Olhe bem que eu não gosto muito dessa expressão coaching e dessa condição que é estabelecida como um treinamento quase que de pessoas para pessoas, centrado em ações pessoais. É por isso que eu prefiro ainda o velho e bom discipulado pautado na palavra de Deus. Mas o que ela diz tem muito a ver com aquilo que a Bíblia diz em relação a esse sentimento da rejeição, e me chamou a atenção e despertou o meu coração a estudar mais e a ver como as pessoas realmente ficam debaixo desses impactos dos nãos, da negatividade, das possibilidades na história, a partir de situações que foram criadas em suas vidas, não apenas nos últimos tempos, mas arraigadas na alma por causa de circunstâncias lá da infância, antes da infância, ainda no ventre da mãe, e, logicamente, posteriores nas circunstâncias que aconteceram na própria vida. E eu fico pensando que a gente pode realmente estar muito ligado aos nãos que a vida nos apresentou, e isso ainda geraram uma influência profundamente negativa sobre aquilo que Deus quer realizar em nossas histórias. Há um texto bíblico que me apresenta um homem que me chama muito a atenção. O seu nome é Mefibosete, e a história de Mefibosete, que é relatada em parte em 2
Samuel capítulo 4, versículo 4, é um momento em que Saul, o seu avô, e Jonatas, o seu pai, são vitimados, são mortos em batalha, exatamente num juízo estabelecido por Deus sobre a casa de Saul. E é tão interessante que Mefibosete, sendo filho de Jonatas, ele tinha apenas 5 anos de idade quando tudo isso aconteceu, quando perdeu seu avô e seu pai em batalha. E naquele mesmo momento em que tudo isso acontecia, quando a sua ama, que é quem cuidava Mefibosete nessa idade, recebeu a notícia sobre as mortes do pai e do avô do menino, ela tentou fugir correndo com o menino, apressadamente com ele, mas ela tropeçou, ela caiu e caiu em cima dele. E essa queda acabou tornando Mefibosete um coxo, uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa que estava agora impossibilitada, com a impossibilidade de andar, de se locomover, e teve que conviver com isso durante toda a sua vida, até que um dia, segundo o que a palavra relata em 2 Samuel capítulo 9, versículos 1 a 4, Davi, estando em seu palácio, agora como rei, lembra-se da aliança que tinha com Jonatas, da amizade que tinha com Jonatas, e, portanto, ele deseja honrar alguém que houvesse, porventura, restado da casa de Saul. E o que ele faz? Ele pergunta a Ziba, que é um dos servidores da casa de Saul que havia restado, se havia alguém restado da herança, do legado da família de Saul, porque ele queria honrar essa pessoa. E é então que Ziba diz assim, tem Mefibosete. Mefibosete é essa pessoa. E então Davi fala, mande buscá-lo porque eu quero honrá-lo, eu quero que ele venha comer comigo à minha mesa, eu quero que ele esteja na mesa do rei, no palácio do rei, eu quero que também ele receba o legado, a herança que era de Saul, os bens que eram de Saul serão os seus bens, nós vamos restituí-lo. Na realidade, então, Ziba é encarregado de fazer isso, de buscar Mefibosete. Só que Mefibosete estava em um lugar chamado Lodebar. Esse nome significa literalmente coisa de nada, ou também no sentido de esquecimento, lugar de esquecimento. A expressão lo significa no hebraico não. Há uma negatividade, há uma impossibilidade estabelecida sobre a história de Mefibosete. Ele tem um não sobre si, um não sobre a sua história instalado em sua vida, e no seu coração ele também tem diante de si a condição de Debar ou Dibar, e que depois é conhecida como Debar, que significa esquecimento, mudez, silêncio. Quem sabe, de alguma maneira, assim como Mefibosete tinha sobre si todas essas pressões de um não existencial, que muito cedo lhe alcançou, diante das circunstâncias trágicas que vieram sobre si, e você pode dimensionar como num só dia as coisas se instalaram sobre ele. Foi num só dia que veio sobre ele todas aquelas tragédias, a perda do avô, a perda do pai e a perda da sua possibilidade de caminhar, de andar, de se autolocomover, tudo isso num só dia, instalando-se no seu coração, era um poderoso não estabelecido sobre a sua vida. E quem sabe alguns que me assistem e me ouvem hoje podem estar vivendo debaixo da pressão de alguns nãos, talvez não tão drásticos, não tão radicais como aqueles aos quais Mefibosete foi submetido, mas diante de nãos que lhe afetaram a vida e ainda estão lhe afetando, ainda estão trazendo sobre o seu coração dor, angústia, incerteza, insegurança, incapacidade de olhar para o futuro com esperança. Eu não sei o que é que realmente está estabelecido sobre você,
Eu sei o que pode estar causando isso no seu coração e nós vamos falar sobre isso e pensar juntos sobre isso, nessa importante reflexão. Uma das coisas que a gente vai descobrir é que a história de Mefibosete ganha força, ganha assim uma certa nuance especial, porque um recado do palácio chega até ele: venha para o palácio, você é bem-vindo aqui, você tem um lugar para comer na minha mesa, você vai estar com o rei, você estará com o rei, você viverá uma mudança de história. Mas quando Mefibosete recebe a notícia que era trazida por Ziba, e quando ele recebe a palavra e o convite, sabe qual foi a sua fala? Sabe qual foi a sua resposta a este convite? Ele disse: quem sou eu? Quem sou eu? Um cão morto como eu, para o rei se lembrar de mim. Você consegue entender isso? Chega até ele uma notícia de que ele vai ter a história mudada, de que vai ter a vida mudada, que vai ter uma transição de história. Está acontecendo um grande milagre diante dos seus olhos, mas ele está incapaz de enxergar esse milagre. Ele está com dificuldade de ver o que lhe está acontecendo, porque ele está preso nos nãos que a vida lhe deu. E quem sabe hoje, quando eu digo a você que a sua vida pode mudar, que a sua história pode mudar, que o seu casamento pode mudar, que a sua realidade profissional pode mudar, que a condição interior do seu coração pode mudar, você olhe e fale: olha o que a vida me fez, pastor. Quem sou eu? Quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Quem sou eu para que Deus se importe comigo? Quem sou eu para pensar que ainda dá tempo de mudar alguma coisa? O tempo passou, eu já não estou mais novo, eu não tenho mais aquela idade. Não importa quem você seja. O que importa é que você pense como Mefibosete recebeu aquela palavra, recebeu aquela pressão sobre o seu coração. A reação de Mefibosete ao convite do rei mostra o quanto um sentimento de rejeição tem o poder e o impacto para produzir uma paralisia de sonhos no coração de alguém, uma paralisia de esperança na história de alguém. É tão interessante que Davi dizia: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E ele, ouvindo tudo isso, lá em 2 Samuel capítulo 9, versículos 7 e 8, ele vai dizer: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Essa transição de história que estava acontecendo com ele pode estar acontecendo com você no ano de 2019 para 2020. Deus pode estar falando: eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar o seu coração, eu vou mudar aquilo que lhe está ocorrendo, aquilo que está lhe pressionando, eu vou trazer novos horizontes para você, e você simplesmente está dizendo no seu coração: não, isso não é para mim não, isso pode ser para o outro, para o apóstolo, para o pastor, para não sei quem, para alguém que ora mais, para alguém que tem uma melhor condição do que eu, e isso pode ser para outro, para mim não, pois eu estou dizendo, é para você. Na realidade, a rejeição ou esse sentimento de estar estabelecido debaixo de negações constantes se instala na alma através de situações que podem estar muito evidentes desde a nossa queda. Nós já nascemos debaixo de um não. A queda humana foi exatamente o momento em que trouxe uma separação entre o homem e Deus, e a Bíblia fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então já nascemos debaixo desta impossibilidade de ter um relacionamento com Deus pleno. Por quê? Porque estávamos debaixo dessa natureza chamada natureza pecaminosa. Havia um não, um empecilho. Em Isaías 59, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então entenda isso, querido, entenda isso, querida. De alguma maneira, você pode ainda estar vivendo debaixo dessa separação de Deus, dessa impressão de que Deus não se importa, de que Deus não lhe ouvirá, de que Deus não tem para você alguma coisa, mas isso pode ser resolvido. Esse primeiro e o mais poderoso dos nãos, que é o afastamento do homem de Deus, pode ser removido quando alguém entende que Deus lhe disse sim.
A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desejo de Deus para você não é o inferno, o desejo de Deus para você não é a condenação, o desejo de Deus para você não é viver nessa terra no sofrimento. O desejo de Deus para você é dizer: sim, eu te quero na minha presença, sim, eu te quero abençoado, sim, eu te quero pleno do que eu tenho para a sua história. Lá no Antigo Testamento, no livro de Jeremias, o Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal. Então o Senhor já disse sim para você. O que você precisa é receber a máxima expressão desse sim que foi dita na cruz do Calvário, quando Jesus morreu em nosso lugar, quando ele assumiu a nossa culpa, quando ele esteve diante do nosso coração, da nossa história, abrindo as portas e nos colocando de novo em comunhão com o Senhor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Entenda isso: o sim de Deus está estabelecido na sua direção. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é o ato de Deus dizendo: sim, eu quero te abençoar, eu quero fazer de você uma pessoa diferenciada. Mas, a seguir, mesmo que tenhamos tido a experiência de entregar o nosso coração para Jesus, pode ser que ainda alguns resquícios desses nãos estabelecidos na história de nossas vidas, especialmente aqueles plantados na alma por meio de feridas existenciais ou relacionais, quem sabe da época, como eu disse, do ventre, até os 12 anos de idade, a pré-adolescência, ou até mesmo nos dias da nossa vida comum, como fase juvenil e adulta, certamente podem ter tido um impacto assim tão ruim, tão complexo, que nos paralisou, que nos trouxe uma visão de que a vida não poderá ser abençoada e não poderá ser uma vida provada na essência do favor de Deus. Entenda isso. Algumas vezes pessoas ficam presas no impacto das perdas que lhes acometeram, sejam elas pessoais ou relacionais. Outras pessoas ficam presas nas palavras de destino trágico que foram liberadas sobre a sua vida por pais, por pessoas de autoridade, dizendo: você nunca vai conseguir, você não pode, você não tem esse potencial, você não conseguirá, você não será. Outras pessoas podem ficar presas ainda nas marcas produzidas em nós pelas situações adversas que nos aconteceram, e quem sabe por mais de uma vez, situações que marcaram a história de uma vida, de uma família, e aí sim, estas lacunas, essas brechas da negatividade se tornaram verdadeiras raízes de amargura. Em outras condições, podemos estar expostos à impressão das oportunidades perdidas da vida, ou aquelas que nunca tivemos. Na realidade, podemos enxergar os nãos nas traições relacionais ou de amizade, quando de fato a confiança estava tão estabelecida, estava tão consolidada, e de repente aquela ruptura, aquela quebra de confiança, aquela traição conjugal, aquela condição de uma traição nos negócios, aquele revelar do segredo que se contou a quem se confiou, e de repente aquela coisa não está mais no domínio das duas pessoas, porque vazou a confiança. E quem sabe em situações dessa natureza, eu diria, por exemplo, que isso é tão ruim, é tão complexo, porque isso impede que novos relacionamentos de confiança sejam estabelecidos, que faz com que a pessoa se feche, esteja diante ou debaixo de um não relacional, porque ela nunca consegue se abrir mais com ninguém, ou nunca consegue estabelecer relacionamentos relevantes, porque acha que todos o trairão. Haverá sim uma experiência de fechar-se, de trancafiar-se em sua própria história. São poderes que esses nãos estabelecem em nossas histórias e limitam as nossas possibilidades.
São também alguns sintomas desse sentimento de rejeição, mas o pior deles está ligado a uma autoimagem distorcida, a maneira como nós passamos a ver a nós mesmos. Há um texto na palavra em que Jesus diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu tenho uma condição interior frágil em relação à minha própria imagem, como eu poderei reconhecer, amar alguém, dedicar a alguém apreço, valor, elogios, se eu nem consigo enxergar em mim esses motivos? Por exemplo, há pessoas que não conseguem ver em si mesmos os elogios que outros lhe prestam. Então, quando é elogiada, não consegue receber aquele elogio sem entender que realmente o elogio é verdadeiro, é sincero. Há uma diferença entre bajulação e elogio sincero. E muitos não sabem fazer, de fato, essa diferença. Quando alguém lhe elogia por algo bom que faz, essa pessoa, por ter a sua vida debaixo dessa rejeição, debaixo dessa autorrejeição, debaixo desses nãos que lhe oprimem, certamente não consegue receber o elogio. Logicamente que nós cristãos, todo o elogio que recebemos, transferimos também e principalmente para Deus, dando glória a Ele. Mas não tem problema nenhum em nos alegrarmos com algo de bom que alguém reconheça em nós. E isso revela cura. E quantas vezes nós não conseguimos enxergar as coisas boas que há de Deus em nossas vidas e que alguém nos diz, porque a gente está tão ferido que só consegue trazer para nós mesmos um espelho das nossas negatividades. Por outro lado, nos deparamos com aquela condição de que, para sermos aceitos, nós temos que viver para atender à expectativa de outros. Então a gente passa a viver uma frenesi para tentar agradar todo mundo. Aquela coisa de tentar ser bonzinho com todo mundo, de tentar agradar todo mundo. Não é assim. Você não pode entender a vida dessa forma, porque a personalidade curada de alguém há em algum momento de agradar alguém e desagradar outros. Isso vai ser natural na vida. Todo é aquele que pensa que ser uma pessoa proativa e positiva é ser alguém que atenda à expectativa dos outros. Você precisa atender à expectativa de Deus e viver sabendo quem você é, viver sabendo e estando feliz e realizado com quem Deus lhe tem feito. É assim que o apóstolo Paulo dizia: pela graça de Deus, eu sou a pessoa que sou. Então isso você precisa dizer para você mesmo em 2020, olha, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas pela graça de Deus, eu sou a pessoa que sou. E sei que eu quero ser a pessoa que Deus quer fazer de mim. Isso nos coloca no equilíbrio, numa visão de que realmente estamos a caminho, estamos em processo. Quantas vezes nós tentamos assim conquistar a aceitação ou vencer esses nãos, compensando produtividade multiplicada para gerar essa autoafirmação diante de outras pessoas. Então se dá a fazer, correr de um lado para o outro, aquela coisa toda, uma frenesi impressionante. Mas sabe, querido, eu me lembro de Marta e de Maria. Uma cena tão interessante naquela condição mostra que havia alguma coisa que não estava resolvida no coração de Marta. E havia. A palavra de Deus diz que Jesus foi visitar a casa de Lázaro e quando ele chegou na casa de Lázaro, ele entrou por aquelas portas, foi recebido por ambas, por Marta e por Maria. Mas uma delas o recebeu, levou-o para a sua sala de estar e assentou-se ao chão, aos seus pés, para ouvi-lo. A outra, Marta, estava correndo de um lado para o outro. Maria assentou-se, Marta agitada, ansiosa. Marta queria agradar Jesus. Não pense que ela estava fazendo aquilo só por fazer. Mas ela estava correndo de um lado para o outro, fazendo. Aquilo produziu uma certa irritação no coração dela. E esta certa irritação no seu coração produziu também uma atividade inapropriada. Ela chegou diante de Jesus e disse: olha, Jesus,
O senhor não vê que eu estou aqui correndo de um lado para o outro, fazendo. E olha a folgada da Maria aí. Está aí assentada, te ouvindo. Jesus, manda ela fazer algo diferente? Manda ela vir me ajudar? Olha, essa folgada aí não está agindo certo, não, Jesus. Manda ela, olha o que Marta faz. Em primeiro lugar, ela está correndo de um lado para o outro, agitada e ansiosa, e Jesus vai dizer-lhe: Marta, Marta, andas agitada e ansiosa, correndo de um lado para o outro. Uma coisa só basta, e Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte para aquele momento era ouvir Jesus. Ela escolheu certo. Ela estava aos pés de Jesus. Ela precisava ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então, querido, olhe bem o que é que Marta ainda vai fazer. Ela lança a culpa da situação, da sua agitação, da pressão que estava sobre si, sobre Maria. É exatamente isso que acontece com alguns, debaixo dessa tentativa de ser aceito, de querer impor a sua maneira de ser, no fazer, em produção multiplicada. Muitas vezes se esquece que o mais importante é o ser. O mais importante é o que se é. O mais importante é valorizar a pessoa e não as coisas. Coisa tremenda é entender que também a gente passa a julgar outros, como Marta julgou Maria. Como Marta lançou uma palavra sobre Maria da luz da sua negatividade, da luz do seu sentimento de rejeição, que estava ainda cheio de feridas, propiciando essa corrida desenfreada de um lado para o outro. Quem sabe você seja assim ou eu seja assim. Tentemos fazer exatamente coisas para compensar aquilo que ainda não está resolvido. Fazer e perder a relevância do que é mais importante. Quem sabe falte você se assentar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa. Conversa, abertura de coração, não, fazer e jogar sobre os outros a fala. Não vê que eu estou fazendo tanto, não vê que eu estou aqui, eu faço tanto, quem sabe falte ainda alguma coisa. O fazer não vai lhe levar a consertar determinadas coisas que vêm de relacionamentos equilibrados e curados. Querido, muitas vezes podemos ter uma autoimagem distorcida que nos leva exatamente a fazer mais comparações, a depender de comparações. É algo que vamos passar a medir a vida comparando-nos com outros. Uma necessidade de uma competitividade destruidora e contínua. Por que eu tenho que ser mais? Não, eu tenho que ser melhor do que o meu vizinho. Meu vizinho fez isso, eu preciso fazer também. Meu vizinho tem aquele carro, eu preciso ter também. O fulano de tal conquistou aquela posição, eu preciso também. Até quando você vai viver em função do que os outros são ou realizam? Na realidade, viva em função do que Deus lhe deu de talentos, do que Deus deseja que você seja e do que você realmente crê nele e sabe que nele pode ser. Algo tão tremendo é a gente entrar em 2020 com essa condição, entendendo que eu não tenho que ser para os outros, ou que fazer, ou que me medir, ou que me comparar. Outra situação relacionada a essa condição da autoimagem estabelecida com feridas, especialmente de rejeição, é aquela insegurança quanto ao amor que alguém me dedica. Sabe aquela coisa, fulano me ama, não me ama, aquele bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Até quando você vai tirar trevo da folha? Folha do trevo, né? Para tentar saber se alguém te ama ou não. Na verdade, querido, o amor que nos é atribuído, ele tem, de fato, relevância quando ele é entendido e recebido. Quantas vezes nós não conseguimos receber esse amor derramado em nossas direções? Porque a gente acha que amor são apenas palavras destiladas, ou quem sabe a compra de presentes. Não, na realidade o amor é a presença constante.
E quando essa presença constante se faz na nossa direção, ela é realmente uma presença abençoadora, mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida. Quantas vezes alguém diz, eu realmente amo você, eu me importo com você, mas eu tenho uma dificuldade de receber, porque nem eu mesmo consigo me sentir amado. É aquilo que eu falei, ama teu próximo como a ti mesmo, mas não haverá essa redundância se eu não estou resolvido comigo mesmo ou com quem Deus tem me feito. Eu preciso olhar para mim mesmo e falar, glória a Deus, o Senhor tem me acrescentado. E se ainda não tem, aproxime-se de Deus e Ele vai acrescentar, Ele vai mudar, Ele vai fazer coisas tão lindas. Ele é aquele que pode gerar em você essa nova história. Quantas vezes eu estou com a minha condição afetada por causa das crenças no meu coração de que sempre haverá a impressão de que algo ruim está por acontecer. Quem sabe, até quando alguma coisa boa acontece, alguém te pergunta, e aí, como é que tá? Eu estou vendo que estão acontecendo aí algumas coisas boas. Aí alguém é capaz de dizer, se melhorar, estraga. Como assim? Se melhorar, estraga. Na realidade, se melhorar, melhora. E vai melhorar. O que você precisa entender é que muitas vezes a gente, depois de receber coisas boas na vida, parece que dá aquela impressão de que, puxa, eu não merecia tanto, então pode ser que esteja vindo aí por aí, esteja vindo aí a caminho uma coisa ruim. E quando uma coisa boa acontece, olha, fica ativo que vem uma ruim aí. Quem disse que tem que ser assim? Por que você vive preso à expectativa de que coisas ruins lhe aconteçam? Para de ficar com a frase do Mefibosete, quem sou eu? Um cão morto. Um cão morto. Como é que coisa boa pode acontecer comigo? Como é que coisa boa pode acontecer comigo? Querido, querida, vença isso no nome de Jesus. Sim, coisas boas podem acontecer com você em 2020. Coisas boas vão acontecer com você em 2020. Serão preciosas, serão de Deus, se você estiver diante dele. Mas sabe, quando a gente continua abraçado a esses nãos que estão estabelecidos sobre a nossa história, a gente começa a reagir, mas reagir negativamente. E a gente começa a desenvolver algumas situações que não são próprias, que não são abençoadoras e que certamente são semeaduras que também colheremos. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele colherá. E aí eu me refiro às autodefesas, aqueles muros de proteção que a gente cria para que as pessoas fiquem um pouco afastadas ou para que as pessoas saibam que a gente não está num momento tão fácil assim. A gente desenvolve um espírito crítico aguçado. A gente começa a ser muito mais crítico do que elogiador. Né? Há muitas condições que nós entendemos na vida de muitas pessoas que estabelecem o seu viver relacional na base da crítica. Sempre tem um mas na direção de alguém, né? Um porém para dizer para alguém. A pessoa lá está contando que foi tremendamente abençoada e essa pessoa chega lá e joga um balde de água fria. É legal essa bênção aí e tal, mas cuidado, cuide. Gente, na realidade tem muita gente que vai além, que tem lentes aumentadas para o erro de outras pessoas. São pessoas que, quando encontram o acerto de outros, minimizam as lembranças, mas quando o outro comete um deslize, é aquela lente de amplitude, é o maximizar da janela do Windows, é aquela coisa terrível, né, para publicizar, para deixar na cara, eu vi o teu erro. É tipo a história do filme, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Pois é, minha gente, quando a gente tem essa condição de negatividade na vida da gente, a gente é profundamente impaciente. Se nos tornamos impacientes no sentido relacionais, nós não temos paciência para ouvir o outro. A gente, aliás, quer primeiro ouvir rapidinho, já despejar a nossa impressão. A gente tem sempre o diagnóstico pronto. O outro ainda nem terminou de falar, eu já quero falar, porque eu tenho que falar, eu tenho que colocar.
a impaciência relacional, a condição do que eu penso, do que eu acho, também uma impropriedade, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca, e isso já nos deveria ser uma grande sinalização para as condições relacionais. Uma outra condição são as manifestações do orgulho, e eu chamaria atenção a 3 condições. Primeiro, a essa autoadmiração, né? A pessoa que tem o narcisismo, o hábito de olhar para si mesma e dizer, não, eu estou por cima da carne seca, eu sou realmente muito bom. O outro lado, a condição da superioridade, um sentimento de superioridade que fica visível quando entra em algum ambiente, quando está num grupo de pessoas. Por outro lado, uma condição também de uma baixa autocrítica, a incapacidade de avaliar-se ou de reconhecer que errou. É interessante que para esse tipo de pessoa, essa pessoa nunca erra e raramente vai pedir perdão para alguma coisa ou por uma realidade que realizou, algo que fez, algo que disse. A incapacidade de manifestar empatia com o sentimento de outros, a condição de uma vitimização. Eu sou assim porque me fizeram isso, a vida me fez tanto isso que eu me tornei essa pessoa, que eu sou assim, eu não estou pretendendo mudar, não, me fizeram assim. Esse sentimento de ser vitimado, do qual não queremos nos desarraigar. Quem sabe, na autojustificação, como resposta aos nossos erros ou aos nossos equívocos comportamentais, ou quem sabe, ainda, a necessidade de ser o centro das atenções. Tem que chegar no lugar e todo mundo tem que se voltar para você. Tudo isso podem ser os seus muros para tentar esconder a rejeição que está inclusa, que está obtusa, que está subjetiva, intrínseca ao coração. A gente precisa entender o poder desse sentimento de rejeição e também dessa impressão dos nãos da vida estabelecidos sobre nós, para que nós possamos vencê-los e possamos entender como Deus nos diz sim. Há muitas ciladas que são colocadas aí dentro dessa condição da auto-rejeição, e isso é uma das coisas que a esposa do Paulo Vieira fala, sobre essa condição de uma entrega de fazer sem limites, metas desenfreadas, aquela coisa que vai conduzir alguém ao estresse, vai conduzir alguém à falência relacional, ela vai adoecer emocionalmente e adoecer fisicamente, porque jamais conseguirá suprir as demandas que os outros têm à sua volta, no sentido de fazê-lo para obter um sentimento de aceitação. São realmente muitas condições estabelecidas sobre a nossa vida que nos levam a fazer aquilo que também ela disse e chamou de votos e votos secretos. Nunca mais vou deixar acontecer isso na minha vida. Nunca mais vou deixar acontecer isso na minha história. Pois é, a gente sempre, diante dos nãos que recebeu, diante das situações, tenta criar estratégias para que alguma coisa nunca mais se repita, que alguém nunca mais fale conosco, que alguém nunca mais nos decepcione, ou que nós nunca mais decepcionemos alguém. Na verdade, em algum tempo, de alguma maneira, eu saberei que continuarei a ver pessoas que vão nos decepcionar e algumas vezes nós mesmos estaremos frustrando outros. Nesse sentido, esse tipo de voto, de comprometimento, ele não é sábio. O que eu posso pedir a Deus é que me dê graça para que coisas não se repitam, para que eu possa suplantar, encontrar as causas daquilo que fiz, falei, pensei e de alguma maneira gerou processos difíceis em ambientes, pessoas ou momentos específicos da minha vida. Na realidade, eu posso optar por abraçar o fingimento, a falsidade, parecer ser quem eu não sou. E isso também pode ser uma opção, e muitas vezes é uma opção de alguém que tenta passar uma imagem que na verdade não tem. Pode abraçar um personagem,
Por outro lado, alguém pode usar sempre a autodefesa, que é aquela condição de não se aproxime de mim. E vai fazer isso de muitas formas, algumas vezes sendo agressiva e algumas vezes sendo brincalhão demais, né? Sendo aquele tipo de pessoa que gosta de contar sempre uma piada porque não quer que o assunto se aprofunde na direção da revelação interpessoal, para não mostrar e não tirar as máscaras reais que tem a respeito da pessoa que é e aquilo que sente. Na verdade, podemos ter também a necessidade de sempre ter a razão com a condição de argumentos verbais. A discussão sempre tem que terminar com a minha vitória. Quem disse que tem que ser assim? Algumas vezes, calar-se pode ser o caminho ideal. A Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Algumas vezes, deixar de falar naquele tempo será apropriado, como diz Eclesiastes. Há tempo para falar, há tempo para deixar de falar. Outras vezes, nós tentamos compensar tudo isso comprando relacionamentos, seja com presentes ou com reconhecimentos que, na verdade, não são verdadeiros, que não são genuínos. Outra forma de viver e ser assim é através do perfeccionismo. É aquela coisa de querer todas as coisinhas no seu lugar, mas extremamente perfeccionista. É muito bom ser organizado. Aquela coisa do perfeccionismo opressor, isso não é de Deus, não. Isso aí é terrível. Isso aí faz com que você se sinta muito mal, porque você sempre vai estar num lugar, numa casa, avaliando os outros. Algo fora do lugar, algo... Sempre vai estar avaliando como os outros são. Você nunca vai conseguir se sentir à vontade com ninguém. E ninguém vai conseguir se sentir à vontade com você, sabendo que você é perfeccionista num nível em que tem lentes aumentadas para aquilo que está em desordem. É muito complicado isso. O que a gente precisa, simplesmente, é ter essa condição de enxergar os limites que esses sentimentos de rejeição estabelecem sobre as nossas histórias e como isso nos prejudica. E pode ser que em 2019 tudo isso tenha comprometido as nossas performances pessoais em Deus e na vida. É por isso que eu estou compartilhando isso com você. Como é que a gente sai disso, pastor Fernando? É com isso que eu termino a minha fala hoje, dizendo a você: em primeiro lugar, lembre-se do que Deus diz a seu respeito. Nele está o sim e o amém. O sim na sua direção. Deus não é alguém que está dizendo não para você. Em Isaías 48, versículo 10, o Senhor disse ao povo de Israel e diz também a você: eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Pode ser que em 2019 você viveu na fornalha da aflição, mas o Senhor está dizendo: eu te escolhi assim. Eu te escolhi na fornalha da aflição. Não importa como você está chegando, não. Eu escolhi você. Eu quero te abençoar. No texto de Isaías 44, versículo 1: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Isaías 44, 1: a quem escolhi. A palavra de Deus diz em Isaías 44, 2: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Em Isaías 41, versículo 9: tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi, e nunca te rejeitei. Deus nunca rejeitou você. Ele continua te chamando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Em Isaías, capítulo 41, versículo de número 9, ele diz: nunca te rejeitei. Em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda.
João capítulo 15, versículo 16. Quais são os caminhos, pastor Fernando? O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, querido, querida, tire as máscaras. Encare o seu diagnóstico de rejeição. Hoje, tudo que eu falei, faça uma revista. Ouça essa mensagem mais de uma vez. Se houver alguma coisa, faça como o salmista disse. O salmista disse da seguinte maneira: vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau, e cria em mim um coração puro, um caminho que seja puro, um caminho verdadeiro. Peça a Deus que te sonda, como o salmista, que te sonde, como o salmista disse: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Seja aberto, tire as suas máscaras. Em segundo lugar, entenda quais foram os muros de defesa que você criou. Citei vários deles aqui. Mas quais são aqueles que você tem usado no sentido interpessoal, para que as coisas não ocorram objetivamente? Em terceiro lugar, entenda: você não é o que os nãos históricos da sua vida fizeram com você. Existem sims para chegar de Deus ao seu coração. E mesmo quando Deus, em algum tempo, disse algum não para você, é porque Ele tinha um plano melhor do que aquele que você pensava que seria o ideal. Na realidade, viva a sua vida na perspectiva do que Deus pode operar em sua vida em 2020. Venha na esperança, na expectativa do que Deus pode fazer. Faça como Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu diria, faça o que Romanos 12, 1 e 2 sugere: que você se apresente a Deus, apresente o seu corpo a Deus, apresente a sua vida a Deus e transforme, renove a sua mente com a transformação do entendimento da palavra de Deus. Deixa Deus operar pela sua palavra essa mudança. Submeta-se, sim, não a um coaching, mas a um discipulado sério, a um discipulado com alguém que ande com Deus. Encontre alguém a quem você possa abrir o coração. Existem pessoas confiáveis, sim. A Bíblia diz que nós devemos compartilhar as nossas dificuldades, os nossos pecados, as nossas falhas uns com os outros e orar uns pelos outros para que saremos. Essa liberdade em Deus com pessoas que são sérias, com pessoas que são referenciais, pode nos fazer ampliar e nos levar à cura. Tem acontecido comigo tantas vezes e tem acontecido com outros tantos que têm sido curados e abençoados nessa graça relacional que tem empatia, que abraça, que cura e que diz: siga em frente. Eu quero dizer-lhe, terminando, que você persevere na busca pelas suas mudanças. Não recebe apenas essa mensagem, fala que legal, foi bom pensar nisso, esqueça dela, não. Segue em frente, toma posse e vai verificando isso. Na mensagem de hoje, você se identificou com a força da rejeição na sua vida? Nessa reflexão de hoje, você conseguiu enxergar muitos nãos que vinham lhe prendendo até então? Você deseja dar passos concretos para a sua vitória em 2020? O que você realmente vai fazer? Não só querer, mas o que você vai fazer para que isso aconteça? Como é que você vai efetivar a certeza daquilo que você deseja que aconteça no seu coração? Então eu dou-lhe algumas sugestões hoje. Em primeiro lugar, alinhar-se com Deus da Bíblia e com a Bíblia de Deus. Entregar o seu caminho ao Senhor. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero dizer para você que num vídeo posterior eu vou dizer o que a Bíblia diz que você é. E você nunca mais vai dizer que você não é. Porque é o Senhor que está te dizendo sim. Sim, eu tenho para você o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. É o que o Senhor diz a você em Isaías 1,19. É o que o Senhor diz a você
nesta palavra. Vamos orar? Vamos receber isso de Deus? Pai, no nome de Jesus, eu trago essa palavra hoje aos amigos internautas, aqueles que estão no Facebook, aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão no WhatsApp, aqueles que estão no Instagram, aqueles que estão no Twitter. Eu quero também trazer essa palavra a todos, aqueles que estão ouvindo e recebendo o teu reino no coração e que querem mesmo, em 2020, não viver debaixo dos nãos, mas viver debaixo dos sims do Senhor. Que o Senhor possa fazer isso no coração, na vida, na alma, no espírito, no corpo, na família, no trabalho, nas ideias, nas prospecções, naquilo que estão planejando, sonhando em Ti para 2020. Eu quero me colocar junto com estes, dizendo, Senhor, também que rejeito o poder e a influência dos nãos e recebo a graça do sim, porque esse sim nos atinge pela graça, pelo Teu amor e pelo Teu favor. No nome de Jesus. Amém. Um poderoso sim de Deus para você em 2020. Um beijo no coração e até a próxima vez.